Amém. Graças a Deus. O irmão Herculano aqui mais uma vez, gravando pela segunda vez. O irmão Herculano manda saudar, eu estou dando uma saudação para todos vocês, meus irmãos católicos, espíritas, meus irmãos evangélicos. Eu mando essa mensagem para todos vocês sobre o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro que eu gravei sobre amor, que quem tem amor ama seu irmão. Quem ama, abraça seu irmão. Quem ama, chora junto com seu irmão. Meus queridos irmãos evangélicos, meus queridos irmãos católicos, quem está falando aqui é o evangelista Herculano. Esse já é o segundo vídeo que eu estou gravando. Mas quero mandar mensagem para vocês e para vocês, meus irmãos católicos. Muitos de vocês levantam a mão para cima e dizem: Deus é um só. Muito bem, vamos traduzir essa palavra Deus é um só, porque Deus está separado de nós. É por isso que Ele é um só. Não é por motivo desta palavra que vocês falam que Deus é um só, que todo mundo vai subir, todo mundo vai ser salvo. Para ser salvo tem que ser comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, aceitar Jesus como Salvador da sua vida, ser batizado pelas águas e pelo Espírito Santo, e respeitar os mandamentos de Deus, que aí vocês podem ganhar sua salvação. Mas fora disso aí, meus queridos irmãos, imagem de escultura não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Meus queridos irmãos, também quero falar para vocês, se eu tiver algum erro de português, eu quero que vocês me perdoem. Que eu fui criado sem pai e sem mãe, nunca fui numa escola na minha vida, nunca fui numa escola na minha vida. Eu mando qualquer cidadão, qualquer um de vocês, puxar minha ficha para saber se eu tive em alguma escola, não tive curso de nada. A minha escola foi o mundo. Nunca matei, nunca roubei, nunca usei droga, nunca fui preso. Trabalhei de caminhoneiro quase 60 anos. Estou evangelizando na rua. Estou aqui em Santa Catarina. Evangelizo por todo canto. Eu quero falar para os irmãos, eu nunca vi falar na minha vida que um analfabeto tem diploma de faculdade. Eu tenho diploma, como os mestres, agradeço o pastor Pressa, e agradeço muito o doutor José Augusto, da CONIP Federal, como eles viram que eu tinha condição de ser consagrado, ter meu diploma hoje assinado pela diretoria, só por causa do conhecimento que Deus tem me dado, pelo amor que Deus tem me dado. Meus irmãos, eu oro sem cessar, de madrugada, é por isso que eu falo para vocês. Qualquer um que quiser, que tiver doença, tiver enfermidade, liga para mim direto e me peça a sua oração. Porque eu não sou dessas pessoas que oram e querem me aparecer na presença de Deus. Não sou contra, mas esse negócio de eu estar pedindo, eu não peço nada a ninguém. Eu só peço para meu Deus. Faça um teste. Meu celular está entupido aqui de cura divina que Deus tem dado, que Deus tem feito. É gente que perdeu o pulmão, Deus deu o pulmão. Gente que foi para o médico, que deu parada cardíaca, furaram o pulmão dele, estava desenganado, a missionária me pediu oração, Deus colocou na sua casa. Todos que recebem a sua cura, eu só mando gravar um só testemunho no celular, para eu apresentar a Deus pelas madrugadas, que eu, de 2 horas da madrugada, vou até as 6 horas da manhã, sentado numa cadeirinha do lado de fora, conversando com Jesus e recebendo as mensagens do céu. Meus queridos irmãos, aprendi a ler assim.
Deus me ensinou a ler na Bíblia. Só sei ler a Bíblia Sagrada, algum versículo. É tanto que eu, para pregar a palavra de Deus, Deus coloca tudo na minha cabeça, porque se eu for olhar para a Bíblia, eu não vou falar nada, porque eu não tenho leitura. A minha leitura é celestial. Vamos falar assim no amor de Deus. Vocês que são evangélicos, vocês que são católicos, espírito quer salvar sua alma, vamos ver o que é o amor de Deus. Abra sua Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que lá você vai encontrar um centurião chamado Cornélio. Vamos meditar nessa passagem de Cornélio com Deus e os anjos. E Pedro. Quem era Cornélio? Cornélio era um gentil, ele não era crente. Cornélio era um centurião muito rico. Ele não era o servo de Deus. Esse homem tinha um amor tão grande a Deus que ele só saía do trono dele para orar. Esse homem orava a Deus 3 vezes ao dia. Esse homem era caridoso, esse homem fazia, ele dava esmola. Toda a casa dele, tudo era temente a Deus. Esse homem era muito temente a Deus, ele só saía do trono dele para orar 3 vezes ao dia. Se eu abrir minha boca, o irmão Herculano, João Herculano, se eu disser que eu oro 3 vezes por dia, talvez eu vou falhar. Eu sei que eu oro toda madrugada, eu oro da madrugada, direto. Então Cornélio, na oração nona, que é 3 horas da tarde, ele estava orando, teve a visão. A visão é quando passa, que passa a sombra. E visual é quando abre os olhos que vê. Quando ele abriu os olhos, o anjo estava na presença dele. Ele treme, perguntou o que é, meu senhor. O anjo disse, Cornélio, as tuas esmolas, as tuas orações, subiu até a memória de Deus. Mas para tu ganhar a tua salvação, está faltando alguma coisa. Cornélio disse, o que é, meu senhor? Manda chamar Pedro na cidade de Jope, que ele está situado na casa de Simão Curtidor, que ele vem aí para te falar o que é que está faltando para tu ganhar a tua salvação. Olha, meu irmão, tem muitos aí que abre a boca e diz, eu não tenho pecado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou prato de comida, eu dou prato de farinha, eu dou prato de feijão, eu dou açúcar, eu dou arroz, levanto um cachaceiro que está caído na rua. Meu irmão, isso é tua obrigação. Aquele irmão que está dando um prato de comida, o teu sangue está nele. Aquele irmão que está dando um prato de comida, o teu espírito, tu tem espírito, ele também tem um que Deus deu. Ele é um ser humano. Muitos caídos no meio da rua, mendigo, essas mulheres que andam, coitadas, se prostituindo para levar um pão de cada dia para os seus filhos, pelas madrugadas. Esses moradores de rua, essas criancinhas sem pai e sem mãe, fazendo balabarismo nos farol para ganhar um pão para levar para casa para ajudar a sua família. Meus queridos irmãos, olha que situação. Então Cornélio, quando o anjo falou com Cornélio, o anjo disse, olha, manda chamar Pedro. Mas quero falar para você, meus irmãos, que Pedro não vinha. Sabe quantas vezes Pedro vinha na casa de Cornélio? Nenhuma! Aí você diz, por que, Marculano? Porque Pedro, depois que santificou-se com Jesus Cristo, porque vocês sabem quem era Pedro, mentiroso, ignorante. O galo cantou 3 vezes, como Jesus falou. Depois que Jesus falou para Pedro, que ele era tão amigo de Pedro, de todos os discípulos que andavam junto com ele, todos os apóstolos dele. Pedro se santificou-se tanto, por intermédio de Jesus Cristo, que ele curava na sombra. Ele curava até na sombra, o povo botava gente de fora, onde ele passava a sombra curava. E Pedro começou a se julgar porque era muito santo. Ele não vinha na casa de Cornélio. Foi obrigado Deus a negociar com ele. Me perdoa, meus irmãos, que o Espírito Santo está querendo me pegar. Para Pedro vir, Senhor Jesus, para Pedro vir na casa de Cornélio, foi obrigado Deus a negociar com Cornélio. Que quando é no dia seguinte, Cornélio tira 2 empregados dele e um piedoso soldado. Mandou chamar Pedro. Pedro estava irado.
Ele estava no terraço, olhando para cima, que quando ele olhou para cima, ele viu descer um lençol com 4 pontas. Naquele lençol vinha réptil de toda qualidade. Eu creio que ali vinha rato, barata, aranha, todo tipo, vinha aquela misturada descendo naquele lençol de 4 pontas. Pedro começou a olhar para cima e disse: Senhor Deus disse, está vendo, Pedro? Mata e come. Pedro, como ele era perverso, ainda foi ter contendar com Deus. Mas, Senhor, eu nunca comi nada de comum imundo, tu agora manda eu pegar isso aí e comer? Deus fala pela segunda vez: Pedro, aquilo que eu santifiquei, jamais o homem da terra terá direito de chamar de comum imundo. O que foi que Deus santificou? Em primeiro lugar, você. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, aquela misturada que vinha ali dentro, aquilo ali estava simbolizando a semente do Evangelho. Que era para Pedro entender que tinha que se levar a palavra de Deus a toda criatura, no mundo todo. Por isso ele decide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. É a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele ensinando para os discípulos dele. Então chega aqueles moços que Cornélio mandou chamar Pedro. Pedro, ele não ia. Que quando ele viu a visão, que ele foi para casa, o moço estava lá atrás dele. Quando ele disse: o que é que procura? Nós estamos procurando o senhor Pedro. Qual é a causa? É porque o senhor Cornélio teve uma visão que o anjo do Senhor falou para ele que as esmolas dele, as orações, tinham subido na memória de Deus. Eu vou parar um pouquinho, meus irmãos. Eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem o que é esmola. Você lembra daquela palavra que Deus disse assim: quando tu der com a direita, quando tu der com a mão direita, quando tu der uma esmola, dá isso com a mão direita, com a esquerda não veja. Essa palavra significa: dá isso com a direita, com a esquerda não veja. É tu pegar uma esmola, tu dá uma esmola a um mendigo e depois tu tocar trombeta. Essa esmola não serve para Deus. Por exemplo, explica, irmão Herculano. Tu tá passando numa praça, tá lá um cego, aleijado, um mendigo, pedindo uma esmola. Tu tá com uma moedinha de R$1 e tu dá para aquele mendigo. Quando tu chega em casa, tua mulher diz assim: olha, marido, tá faltando café. Aí você vai e abre a boca e diz assim: eu tava com R$1, dei de esmola para o mendigo. Você tocou trombeta. Porque a esmola é um segredo. Dê e não fale para ninguém. A mesma coisa é a igreja. Quer ajudar a sua igreja? Não dê muita satisfação para o pastor, não. Dê satisfação para Deus. Pega o dízimo. Você vai lá, pega o envelope. Não precisa nem escrever nada. Porque nenhum envelope de dízimo tem nome de igreja. Eu tenho conhecimento de tudo isso aí. Nenhum envelope de dízimo tem nome de igreja. Tem só o nome: trazeis o dízimo e os ofertas da casa do tesouro. Não precisa o pastor estar pedindo. Mostra o teu amor a Deus. Pega as tuas ofertas. Pega teu dízimo. Coloca no envelope. Apresenta ele a Deus de madrugada. Coloca teu nome. Chega na salva. Deposita teu envelope, que Deus vai te abençoar. Porque é dando que se recebe. Muitos pedem e não recebem. Porque Deus, ele tem tudo para dar para você. Mas na casa dele chega lá para dar a menor moeda que tem. Depois que enche a barriga, depois que dá aquele sono gostoso para dormir, o bolso cheio de dinheiro, aí pega as piores moedas que tem para levar para a casa de Deus. Como é que você pode receber bênção? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então, resumindo, que quando Pedro vê os moços, diz assim: o que é que vocês querem? É, porque nós estamos procurando o senhor Pedro, sou eu mesmo. Então Cornélio, como um centurião muito rico, ele convidou todos os vizinhos para receber a chegada de Pedro. Meus queridos irmãos, imagina o tamanho daquele tapete. O homem só saía do tapete para orar. O homem era o centurião, era autoridade, não tinha dinheiro.
que quando Pedro saiu com os moços, que chegou na casa de Cornélio, Cornélio saiu do trono, foi se ajoelhar nos pés de Pedro. Pedro pegou na mão dele e disse: levanta-te, tu sabes que eu também sou homem, como tu és. Só existe um homem que nós podemos se ajoelhar e dobrar nosso joelho para confessar nossos pecados. É Deus, Jesus Cristo. Você ser batizado, aceitar Jesus, batizado pelas águas e pelo Espírito Santo de Deus e respeitar os mandamentos dele para subir para o céu. Que quando Pedro chega na casa de Cornélio, encontrou aquela multidão de gente. Então Pedro disse: qual é a tua causa, Cornélio? Quando ele continuou contando a causa dele, Pedro disse: tu não sabe que não é certo um gentil, um judeu se misturar com o povo de Deus? Aceita Jesus como salvador da tua alma, será salvo tu e tua casa também. Ele bateu o joelho ali, aceitou. Aquela multidão de gente que estava ali, Deus derramou um Pentecoste que batizou muita gente ali. Hoje tem gente que diz assim: não, Deus batiza no Espírito Santo qualquer um. Não, meu irmão, você está enganado. No céu não entra bagagem. O Espírito Santo de Deus, ele é limpo. Ele não habita em sujeira. Aonde tem sujeira, ele não baixa. Pode baixar outro tipo de espírito qualquer, mas o Espírito Santo de Deus não. Porque o Espírito de Deus não é seu, é dele. É uma prova tão grande quanto os irmãos têm aí passando a noite chorando a água, as lágrimas dos olhos caindo na cerâmica, no azulejo, chorando, buscando aquele talento que Deus deu para ele, que foi o batismo com o Espírito Santo. Por causa de um vacilo, Deus tirou o Espírito Santo de você. Vamos zelar pelo Espírito Santo. Vamos zelar pelo Espírito Santo. Então Deus falou com Cornélio. Uma leitura é muito grande, eu vou cortar por aqui e vou entrar em outra leitura. Meus queridos irmãos, você que não conhece Jesus, volta para Jesus, Jesus está voltando. Meus irmãos católicos, meus irmãos, não brinca, volta para Jesus, ainda tem tempo. Então, meus queridos irmãos, o amor de Deus é tão grande. Vocês viram o que é que Jesus fez com aquela mulher samaritana? Vocês sabem que os judeus nunca acreditaram em Jesus Cristo. Eles tinham Jesus Cristo como impostor. E tem até hoje. Vai ter salvação, porque eles ainda estão acreditando que Jesus vem ainda. Naquele grande dia, eles vão ter uma grande decepção, porque eles vão conhecer. Realmente, esse que esteve aqui, que nós matemos, era o Filho de Deus Altíssimo. Olha a compaixão de Jesus Cristo. Vocês sabem que os samaritanos não se davam com os judeus. Era uma briga terrível. Jesus deixou seus discípulos, mandou comprar comida. Para quê? Tu acha que Jesus estava com fome? Ele sendo o pão da vida, ele sendo a água da vida. Ele mandou os discípulos comprar comida porque ele queria um particular sozinho com aquela mulher na beira daquele poço. Muitas vezes Jesus quer dar uma bênção a você e você perde por qualquer vacilo. Jesus estava lá, meus irmãos, sentado. Ele já sabia, ele queria acabar aquela encrenca, porque os judeus condenavam tanto os samaritanos. Mas Jesus foi lá e disse, sentou-se, ele sabia que aquela mulher ia buscar água. Porque quando aquela mulher chegou lá, que Jesus viu, Jesus olhou para ela e disse: mulher, dá-me dessa água para eu beber. Ela conheceu, porque os judeus eram diferentes dos samaritanos. Como sendo tu judeus pede água a mim para beber, com os samaritanos não se dá com os judeus, nem os judeus se dá com os samaritanos. Jesus disse: mulher, se tu tivesse o dom de Deus, tu dava, quem te pede água para beber, tu daria. Porque este poço é fundo. Esta água seca para sempre, mas a água que eu te der é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, eu vou traduzir para vocês. Essa palavra significa que entrou duas águas aí no meio. Entrou a água da salvação, que era a água que Jesus ia dar. E a água do poço, que é a minada da terra. Ela não estava entendendo. E quando ela disse, para não completar muito o vídeo aqui, eu vou cortar um pouco pela metade,
que quando Jesus disse, ela disse, tu nem mesmo tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde tem tu, porventura, desta água? Dá-me desta água para eu beber, para que nunca mais eu tenha sede de me buscá-la. Jesus disse, vai buscar teu marido, vai chamar teu marido e vem cá. Ela disse, também não tem marido. Jesus disse, falar certamente, corretamente, porque 5 maridos tu já tivesse, esse marido que tu tem não é teu. Então essa mulher já possuiu 6 maridos. Eu nunca vi uma mulher certa com 6 maridos. Vocês já estão sabendo quem era ela. Era igual àquela mulher que está lá em João 8, que era para morrer espedrejada. Não vou falar palavras de alto escalão, porque a gente tem que respeitar um pouco. Então Jesus disse, mulher, vai chamar teu marido e vem cá. Meus irmãos católicos, meus irmãos crentes, prestem atenção. Hoje em dia, muitas vezes o pastor faz uma reunião na igreja para sair todo mundo de tarde, para sair evangelizando, subindo ladeira, descendo ladeira. Se tiver 1000 pessoas, 100 levanta a mão. Quando chega na hora, vamos evangelizar 3 horas da tarde, só aparece 5 ou 10. E querem receber a bênção de Jesus Cristo. Mas aquela mulher não. Ela correu. Ela foi evangelizar aquele povo lá naquela cidade. Se a memória não me falha, parece que é sequer naquela cidade. Ela evangelizou aquele povo todo, com aquela alegria. É tanto que aquele povo pediu para Jesus passar uns dias lá com eles. E Jesus quebrou a maldição daquele lugar. É por isso que eu lhe digo, meus irmãos, Jesus é amor. Peço para meus irmãos, não quero nada de ninguém. Meus queridos irmãos, eu fiz umas orações para uma irmã. Ela recebeu um milagre muito grande, disse, irmã Colano, me dê, eu quero fazer um depósito bom para o senhor. Eu digo, não, minha irmã, pega esse dinheiro, compre roupa para a senhora, ou então compre roupa para quem precisa, dê um prato de comida a quem tem fome, porque eu não preciso, porque meu Deus, Ele é rico, Ele é o dono do ouro e da prata. Dentro do ônibus, a mesma coisa. Quando eu estou evangelizando dentro dos ônibus, vem 20 conto, vem 30, vem 50, eu digo, pega esse dinheiro e dê quem tem fome. Trata a pessoa bem, com muito respeito. Eu digo, compre um prato de comida para quem tem fome, que eu não quero, porque meu Deus me dá de tudo. Tenho casa, sou aposentado, trabalhei de caminhoneiro muito tempo, nunca tombei um carro, nunca bati, porque sempre sou pegado com Deus. Agora a igreja não. A igreja é diferente. A igreja precisa de ajuda. Ajude seu pastor, sua pastora. Ajude porque ela precisa, paga água, paga luz. Papel, higiene, paga, tem muita despesa, a igreja precisa. Mas eu ando evangelizando ambulante, por todo canto. Sou seminarista, como eu já falei para os irmãos. Mas eu não paro, eu não fico parado. Às vezes minha filha diz, pai, como é que o senhor aguenta? Eu digo, pai, Jesus me dá força. Então, meus queridos irmãos, falo para vocês, todos aqueles que mandar um joinha, tudo bem. Mas aquele que quiser, já tem muita gente pedindo oração. No primeiro vídeo que eu gravei, esse é o segundo. Pegue meu telefone, entre em contato comigo direto, porque eu oro com você, pelo áudio que vocês mandar. Eu oro, que é para chegar no telefone de vocês ouvir a oração toda madrugada. Eu estou orando. Eu tenho a oração de 2 horas da madrugada, que o Espírito Santo me acorda. Eu vou até o dia amanhecer. No dia amanhece eu não tenho sono, graças a Deus. Eu não sei qual foi o dia que eu dormi 4 horas. A minha dormida é 2 horas, 3 horas. Meu negócio é na presença de Deus. Porque eu conheço muito a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Cuidado, meus queridos irmãos. Cuidado, a Bíblia Sagrada não é brincadeira. Não brinque com o Senhor Jesus Cristo. Não brinque. Leva as coisas de Deus a sério. Porque Deus é muito maravilhoso. A porta da graça está aberta. E quem quiser salvar-se, se entregue para Jesus. Eu agradeço mais uma vez para os irmãos. Este vídeo que eu estou gravando, que é o segundo. E muito obrigado àqueles que estão mandando um joinha. Eu não peço, mas os irmãos querem mandar, mande. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, meus queridos irmãos. Amém?